Em nome do Poder Legislativo Municipal, desejo a todos boas-vindas. Constatada a existência de quórum, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 23ª Sessão Ordinária do primeiro período legislativo em 8 de julho de 2026. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Palmirim, do segundo período do ano de 2026. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2026, às 16 horas, a presidente Marcilene Alexandre de Souza Josué fez a abertura da 22ª Sessão Ordinária e, em nome de Deus e do Poder Legislativo, saudou a todos, funcionários desta casa, amigos, familiares, ouvintes que acompanham por via remota e autoridades aqui presentes. Estavam reunidos os seguintes vereadores: Marcilene Alexandre de Souza Josué, presidente; Cícero Ferreira Duarte; Francisco José dos Santos; José Silvio Gonçalves Diniz Neto; José Valderi Dias Dantas; Michele Jorge Dias; Renato dos Santos; Rosineide Barbosa de Souza e Walter Brasil Gouveia. Constatando a existência de quórum, a ilustre presidente iniciou os trabalhos, solicitando à secretária que realizasse a leitura da ata da sessão anterior. Uma vez concluída, a presidente facultou a palavra e, não havendo nenhum pronunciamento contrário, declarou aprovada a referida ata. Em ato contínuo, a presidente abriu a fase de expediente do dia, solicitando ao assessor jurídico que procedesse à leitura das correspondências recebidas. O assessor jurídico, Dr. Luiz Alves Júnior, após saudar os presentes, fez a leitura da mensagem do projeto número 011/2026 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 2º do contrato de intenções do consórcio da região Centro-Sul. Lê a mensagem e o projeto número 018/2026 do Executivo Municipal, que trata da alteração dos artigos 2º e 4º da Lei número 228/2024. Fez também a leitura da mensagem e projeto número 019/2026, que versa sobre a denominação de uma praça pública como Praça dos Romeiros Irmãos Ferreira Bernardinho e Emanuel. Em seguida, fez a leitura da indicação número 096/2026, de autoria das vereadoras Marcilene Alexandre de Souza Josué, Michele Jorge Dias e Rosineide Barbosa de Souza, que pedem a criação da Secretaria da Mulher. Indicação número 097/2026, de autoria do vereador José Valderi Dias Dantas, que pede que seja dado prioridade nos atendimentos de saúde às cuidadoras de criança ou idosos com comorbidades. Indicação número 098/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, que pede que seja feita a limpeza e retirada do lixo nas proximidades da Capela Mãe Rainha, no sítio Serrote. Em ato contínuo, a presidente concede a palavra aos vereadores inscritos. Vereador José Silvio, após saudar a todos, fala das péssimas condições de tráfego nas estradas vicinais do município e cita alguns casos ocorridos nas estradas dos sítios Poço Preto e sítio Unha de Gato. Acrescenta ainda indicação verbal pedindo que seja restaurada as estradas dos sítios e ressalta que ainda não foi enviado a esta casa o cronograma contendo data e local de atuação das máquinas. Por fim, pede à senhora presidente que cobre a gestão
informações sobre o mercado público. Com a palavra, o vereador José Valderi Dias Dantas saúda a todos e faz uma breve explanação, justificando sua indicação. Faz indicação verbal pedindo que seja providenciado um local para os vendedores ambulantes. Solicitou também que retorne o trabalho de fiscalização e organização do trânsito feito pelo Demutran. Acrescentou ainda sobre a necessidade de providenciar cuidadores para alunos que necessitam e estão no Colégio Dom Francisco. A vereadora Rosineide Barbosa, após saudar a todos, explana sobre a necessidade da criação da Secretaria da Mulher e do projeto desenvolvido na Escola Dom Francisco, e parabeniza os que participaram do referido projeto. Fala ainda da ausência de organização do trânsito nas vias públicas e pede que os órgãos competentes tomem providência para promover melhorias. Finaliza justificando sua indicação. O vereador Francisco José dos Santos fala em prol dos negociantes prejudicados com o fechamento do mercado público. Pede também mais ação do Demutran. Com a palavra, a presidente, vereadora Marcilene Alexandre, fala sobre sua indicação e pede melhorias no transporte escolar do sítio Zé Vieira. Em ato contínuo, a presidente declarou aberta a ordem do dia e colocou em pauta, em segunda votação, o projeto de número 09/2026 do Executivo Municipal que estabelece a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2027. Solicitou aos vereadores que votassem seus terminais eletrônicos. Após concluída a votação, a presidente declarou aprovado o projeto de lei número 09/2026 e o encaminhou para sanção e promulgação. Em ato contínuo, a presidente abriu a fase de explicação pessoal. O vereador José Silvio iniciou sua fala ressaltando a precariedade das praças públicas e das ruas com pouca ou nenhuma iluminação. Convidou o gestor municipal para observar as reais condições das estradas e o péssimo estado de conservação dos transportes escolares. Fala ainda sobre os processos de nomeação de concursados e do processo de seleção. Pede mais transparência por parte da gestão. O vereador Francisco José dos Santos solidariza-se com as famílias enlutadas e pede um esclarecimento sobre o processo de contratação dos médicos no hospital. Citou ainda um caso recente de uma pessoa com sintomas de dengue que buscou atendimento naquela unidade hospitalar e não foi diagnosticada. Buscando atendimento em outro município, teve o atendimento, diagnóstico correto de dengue e tratamento adequado. Pede providências no combate à fumaça do lixão. O vereador Cícero Ferreira, após saudar a todos, enviou votos de pesar às famílias recentemente enlutadas. Questionou sobre o pissarramento da estrada do sítio Serrote e pede que seja enviado a esta casa um calendário de atuação das máquinas que consertam estradas. Relatou sobre os atendimentos médicos e pediu providências. O vereador José Valderi saudou a todos, solidarizou-se com as famílias enlutadas, parabenizou todos os envolvidos na realização do Congresso de Senhoras e também da Escola Dr. Jarismar Gonçalves Melo. Parabenizou também a vereadora Rosineide Barbosa pela realização da cavalgada. Reafirmou a necessidade da efetiva ação do Demutran para evitar tragédia nas ruas do município. A vereadora Rosineide Barbosa saudou a todos, solidarizou-se com as famílias enlutadas, pediu que fosse resolvida a questão do mercado público fechado.
há quase 2 anos. Reafirmou a necessidade de mais uma ação do Demutran. Agradeceu as felicitações recebidas por alusão ao aniversário de sua mãe. A presidente passa a palavra ao médico Dr. Bruno, que na tribuna parabenizou a gestão por otimizar os atendimentos à população, colocando à disposição outro médico plantonista. E acrescentou que logo serão 3 médicos diariamente, pois será incorporada à equipe um médico evolucionista. Em seguida, explicou sobre as dificuldades encontradas nos atendimentos de emergência. A presidente Marcilene Alexandre agradeceu ao Dr. Bruno e saudou a todos em nome de Deus. Expressou votos de pesar a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Felicitou alguns aniversariantes e os novos concursados que aguardam serem nomeados e, sem mais para o momento, encerrou a sessão. E Palmirim, 1º de julho de 2026. Após a leitura, o vereador que desejar fazer alguma observação sobre a ata, favor se manifestar. Declaro aprovada. Declaro aberta a fase de expediente do dia. Solicito o assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. Excelentíssima senhora presidente, nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todos que nos assistem, nos escutam pelas redes e canais oficiais da Câmara Municipal, muito boa tarde. Indicação número 099/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feita a construção de um quebra-molas na rua Vereador Sebastião Barbosa Albuquerque, em frente à Cátia do Pastel. Ademais que essa indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Francisco José dos Santos, vereador. Por hora é só, presidente. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Francisco José. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, nobres colegas, todos que nos escutam. Senhora presidente, a minha indicação é ali na rua Sebastião Barbosa, né? Rosidente, que era Itá Sebastião Barbosa, mas no certo seria Sebastião Barbosa. Ali em frente à Cátia do Pastel, eu estive hoje lá, e os moradores solicitando um quebra-mola naquela avenida ali, que já está bem movimentada. O pessoal passa, o pessoal dos delivery para entregar pastéis, ou até mesmo à noite andando para o caminho da pedra ali. E tem um quebra-mola lá de fato, mas ele é como se tivesse do meio-fio para o quebra-mola, estão fazendo e deixando um certo espaço. É onde está piorando a situação, porque os motoqueiros passam bem próximo ao meio-fio, à calçada. Então, se possível, fazer uma reforma, aumentar mais aquele quebra-mola, para que venha evitar danos à população. Satisfeito, senhora presidente. Vereador Walter Brasil. Boa tarde a todos. Presidente, eu queria fazer umas indicações verbal. Vontade, vereador. A primeira é em relação à podagem das árvores lá da Praça Canaúna. Me pediram para fazer essa indicação novamente. Espero que a gestão veja a questão dessas árvores. Acho que já foi cobrado por outros vereadores. A outra é a questão do esgoto. Lá em Canaúna está entupido e precisa urgentemente ser desentupido esse esgoto para que flua as águas dos esgotos por baixo, não por cima, como está sendo lá na cidade, né? No centro. E a outra é em relação ao lixo. Os moradores de Canaúna pedem que a gestão veja o dia que vai coletar esse lixo, porque não tem dia certo, então os baldes lá ficam cheios de lixo e muitas das pessoas também guardam lixo em casa, não sabe que o caminhão passou,
aí vai e coloca o lixo lá de novo e fica acumulando lixo, mais lixo. Então eles pedem que veja a questão do dia, do horário, para que seja informada a comunidade, para que diminua essa quantidade de lixo na cidade. No momento são essas minhas palavras, obrigado. Vereador Cícero Ferreira. Senhora presidente, colegas vereadores, quero dar uma boa tarde a todos. Com a permissão da presidente, eu queria fazer uma indicação aqui verbal. À vontade, vereador. Senhor presidente, essa indicação já foi feita aqui, eu acredito também, eu já fiz. Isso aqui é só para reforçar. Ontem eu fui procurado por Ju Lanche, né? É ali entre o posto Mãe Maria até a fábrica de doce, né? Que fosse feita uma lombada, um quebra-mola ali, porque já aconteceu vários acidentes naquela região, né? E tem a entrada também, quem entra por São Vicente. Se você observar direitinho, realmente precisa urgentemente ali que seja feito ali um quebra-mola, porque realmente já teve vários acidentes. Então aqui a gente está reforçando essa indicação aqui para chegar aos órgãos competentes que veja essa indicação com bons olhos. Senhor presidente, muito obrigado. Declaro aberta a ordem do dia. Na ordem do dia, coloca em pauta, em única votação, projeto de lei de número 019/2026, de autoria do Executivo Municipal. Denomina de Praça dos Romeiros Irmão Ferreira Bonfim, Bernardino e Manuel, a praça pública localizada no município de Palmirim, Ceará, e de outras providências. Solicito assessor jurídico que faça a leitura do parecer competente. Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 019/2026, relator vereador Walter Brasil Gouveia. Matéria, projeto de lei 019/2026, que denomina a Praça dos Romeiros Irmãos Ferreira Bonfim, Bernardino e Manuel, a praça pública localizada na rua Coronel Antônio Raimundo Holanda, em Palmirim, Ceará. Autoria, chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da mensagem número 019/2026, de 30 de junho de 2026. Ementa. Direito Administrativo e Constitucional Municipal. Projeto de lei que denomina praça pública em homenagem póstuma a cidadãos já falecidos de conhecida relevância histórico-religiosa e cultural para o município. Competência da Câmara Municipal nos termos do artigo 105, parágrafo 1º, inciso 8º do Regimento Interno da Lei Orgânica do Município. Observância da Lei Federal número 6454/77, não havendo vedação por tratar de homenageado já falecido. Ausência de vício de iniciativa. Técnica legislativa adequada, ausência de vício de constitucionalidade ou legalidade, pela constitucionalidade, juridicidade e tramitação. Relatório. Vem a análise desta douta Comissão de Justiça e Redação, em cumprimento às disposições regimentais, o projeto de lei 019/2026, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhado por meio da mensagem número 19/2026, de 30 de junho de 2026, que tem por finalidade denominar a Praça dos Romeiros Irmãos Ferreira Bonfim, Bernardino e Manuel, a praça pública localizada na rua Coronel Antônio Raimundo Holanda, no município de Palmirim. A propositura é composta de 4 artigos. O artigo 1º estabelece a denominação da praça, o artigo 2º atribui ao Poder Executivo a confecção e instalação de placa de identificação, o artigo 3º determina que as despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário, e o artigo 4º fixa a vigência a partir da data de publicação. Segundo a exposição de motivos que acompanha a mensagem, a homenagem visa prestar justa e permanente relevância à memória dos irmãos Bernardino e Manuel Ferreira Bonfim, já falecidos, cuja trajetória de fé e devoção aos romeiros, às romarias, os tornou referência para gerações de romeiros, contribuindo para o fortalecimento da religiosidade popular, da solidariedade e da identidade cultural do município. Requer-se ainda a tramitação em regime de urgência. É o relatório sucinto, passo a opinar. Análise e fundamentação jurídica da competência da Câmara Municipal e da iniciativa. A matéria de denominação de próprios, vias e logradouros públicos é de competência expressa do Poder Legislativo Municipal nos termos do artigo 105, parágrafo 1º, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmirim, que atribui à Câmara Municipal competência para deliberar sobre a denominação de próprios bairros, vias e logradouros. A Lei Orgânica do Município reproduz idêntica competência ao dispor competir à Câmara dar denominação a prédios, vias e logradouros públicos ou alterá-los.
Tratando-se de matéria de competência concorrente entre a iniciativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo, não se verifica vício formal de iniciativa na espécie, porquanto a denominação de bem público não se enquadra nas hipóteses de iniciativa privativa do chefe do Executivo previsto na Constituição Federal, artigo 161, parágrafo 1º, nem na Lei Orgânica Municipal, sendo, portanto, lícita a deflagração de processo legislativo por meio de mensagem do prefeito municipal, da observância da Lei Federal 6454 de 77. Cumpre esta comissão verificar a compatibilidade da propositura com a vedação prevista no artigo 1º da Lei 6454 de 77, segundo o qual é proibida em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração da mão de obra escrava a bem público de qualquer natureza. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais de Justiça estaduais vêm reafirmando que a atribuição de nome de pessoa viva a logradouro público viola os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, esculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal. No caso em exame, resta devidamente esclarecido e confirmado que os homenageados Bernardino e Manuel Ferreira Bonfim já são falecidos, circunstância que afasta de plano a vedação legal e qualquer risco de inconstitucionalidade quanto a esse aspecto. Trata-se, portanto, de homenagem póstuma legítima, em perfeita harmonia com o precedente adotado pelo próprio município de Palmirim, que já denominou outros prédios públicos em homenagem a munícipes falecidos. Do mérito e da relevância histórico-cultural. Sob o aspecto de mérito, a homenagem aos irmãos Ferreira Bonfim, vinculada às romarias e à religiosidade popular e palmirinense, atende ao interesse público de preservação da memória coletiva e da identidade cultural do município, prestigiando o legado histórico e espiritual desses cidadãos para as futuras gerações, sem que se vislumbre qualquer óbice jurídico à sua concretização. Da técnica legislativa. Sob o prisma da Lei Complementar 95/98, que dispõe sobre a elaboração de leis, o projeto encontra-se redigido com clareza, precisão e ordem lógica. A emenda explicita o objeto da lei, os artigos estão bem ordenados, a cláusula de despesas, artigo 3º, cláusula de vigência, artigo 4º, não se verificando vício de técnica legislativa. O voto do relator. Diante do exposto, considerando que a matéria de competência da Câmara Municipal, que a iniciativa é lícita, que a proposição não incorre em vedação da Lei Federal 6454 de 77, por se tratar de homenageados já falecidos, e que o conteúdo está em harmonia com a Constituição Federal, a Lei Orgânica de Palmirim e o Regimento Interno, meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei número 019/2026, recomendando a sua regular tramitação e aprovação em plenário. Conclusão da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada nesta data, acompanha o voto do relator e opina por unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 019/2026, quanto aos seus aspectos constitucionais e legais. E Palmirim, 7 de julho de 2026, José Valderi Dias Dantas, presidente, Marcilene Alexandre de Souza Josué, vice-presidente, Walter Brasil Gouveia, membro e relator. Está aberta a fase de discussão. Algum vereador deseja manifestar-se? Solicito aos vereadores. Quero vontade, só vereador. parabenizar, né, a gestão. Essa praça fica localizada lá perto da nossa residência, onde a gente lutou muito, e graças a Deus, e agradecer à gestão por ter realizado um sonho daquela comunidade. Né? E hoje, todas as noites, a vereadora Rosneide, né, Rosneide? Primeiramente foi aquela pavimentação, né? Depois a praça. Então ali, graças a Deus, a comunidade aqui agradece. E um projeto desse aqui que leva o nome, né, de uma família histórica aqui do nosso município, Ferreira Bonfim. Eu quero aqui só deixar aqui meus parabéns. E foi uma escolha muito importante. Eu acredito que todos nós aqui, no momento, no tempo certo, nós fizemos essa escolha, sentemos com a família e a gestão mandou esse projeto e aqui a gente vai votar. E desde já, em nome daquela comunidade, a gente agradece, em nome dessa família que a gente agradece a gestão pela essa homenagem, viu? A gente quer agradecer aqui do fundo do coração e eu tenho certeza que aquele povo vai cuidar bem daquela praça, viu? Tenho certeza, e agora praticamente já está pertinho de chegar também outro projeto para implementar aquela praça, que é a academia, né? Academia aula livre, né? Eu tenho certeza. É brinquedo ao praça? Tudo bem, se for brinquedo ao praça ou academia, a gente fica mais feliz ainda, né? De braço aberto. Pois muito obrigado. É os dois, né, Luizinho? É os dois. Pronto, notícia boa, viu? Notícia boa mesmo. Pois muito obrigado aí, em nome de toda aquela comunidade.
Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovado em única votação o projeto de lei do Executivo do número 19/2026, devendo o mesmo ir para a sanção e prorrogação. Ainda na ordem do dia, coloco em pauta em primeira votação o projeto de lei de número 011/2026, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração do segundo auditivo 2025 do contrato de consórcio, protocolo e intenções do consórcio público da região Sertão, Centro-Sul e de outras providências. Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura do parecer competente. Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 011/2026, relator vereador José Valderi Dias Dantas, matéria projeto de lei 011/2026, que ratificação da alteração do segundo aditivo do 2025 do contrato de consórcio, protocolo de intenções do consórcio público da região Sertão Centro-Sul, Concesul. Autoria, chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Wilson Alves de Freitas. Ementa. Direito Administrativo e Constitucional. Projeto de lei que dispõe sobre a alteração do segundo aditivo de 2025 do contrato de consórcio, protocolo de intenções do consórcio público da região Sertão Centro-Sul, Concesul. Ratificação legislativa municipal exigida pelo artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, 2025 e pelo artigo 29 do Decreto Federal 6.017, 2007. Iniciativa privativa do chefe do Executivo para matéria de organização administrativa e criação e reestruturação de cargos e empregos no âmbito do consórcio. Observância do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e E da Constituição Federal, por simetria. Efeitos retroativos do parágrafo único do artigo 2º, quanto ao cargo de assistente de gestão técnica legislativa em conformidade com a Lei Complementar número 95/98. Ausência de vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade pela constitucionalidade, juridicidade e tramitação com recomendação de diligência. Esse foi a emenda do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Passa aqui agora para a Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei número 011/2026, relatora vereadora Rosineide Barbosa de Souza. Matéria, projeto de lei 011/2026, que ratificação da alteração do segundo aditivo 2025 ao contrato, protocolo de intenções do consórcio público da região Sertão Centro-Sul. Autoria, chefe do Poder Executivo. Ementa. Finanças Públicas e Orçamento. Projeto de lei que ratifica a alteração do segundo aditivo de 2025 ao contrato de consórcio público da região Sertão Centro-Sul. Repercussão financeira decorrente do retorno do cargo de assistente de gestão e da criação e manutenção de empregos públicos no quadro do consórcio. Rateio de custeio entre os entes consorciados nos termos do artigo 8º da Lei Federal 11.107, 2005 e do contrato de rateio. Observância dos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Necessidade de demonstração da compatibilidade com a LDO e LOA 2026 do município de Palmirim. Efeitos retroativos a 2025, efeitos retroativos a 25 de junho de 2025, que demandam esclarecimento sobre o impacto financeiro pretérito. Parecer favorável com recomendação de diligência complementar. Eu indago se quer que faça a leitura completa do parecer. Então, tá ok, vereador. Está aberta a fase de discussão. Algum vereador deseja manifestar-se? Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Presidente, só um Votação segundo. iniciada. Luizinho, esse aí é o 11, né? Aquele é o segundo. É o 11. É o 11. Aquele era o 19, aquele está em caráter de urgência. Não, eu sei, mas eu digo aí, esse aí é o 11, que é o É o do consórcio do de resíduos é o sólidos. o segundo ativo, né? Segundo aditivo. Então... Já chamei. Ela votou? É para votar. Votação encerrada.
declara aprovada em primeira votação o projeto de lei do Executivo de número 011/2026. Ainda na ordem do dia, coloca em pauta em primeira votação o projeto de lei de número 018/2026, de autoria do Executivo Municipal, altera os artigos 3º e 4º da Lei Municipal de número 228, de 29 de maio de 2014, para incluir o cargo de auditor tributário entre os beneficiários da gratificação por produtividade fiscal e da outras providências. Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura do parecer competente. Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Parecer conjunto ao projeto de lei número 018/2026. Relator, vereador José Valderi Dias Dantas. Projeto de lei 018/2026. Inclusão do cargo de auditor tributário entre os beneficiários da gratificação por produtividade fiscal. Autoria, chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Wilson Alves de Freitas. Ementa. Direito Constitucional Administrativo e Financeiro. Projeto de lei que altera a Lei Municipal 228 de 2014 para incluir o cargo de auditor tributário entre os beneficiários da gratificação por produtividade fiscal. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Matéria de organização administrativa e remuneração de servidor público efetivo. Rateio de percentual de verba pré-existente, vinculada à produtividade arrecadatória. Ausência de criação de nova despesa ou despesa fixa ou vitalícia. Observando os artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Compatibilidade com a Lei Orgânica. Compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2026. Ressalva quanto à necessidade de juntada de estimativa de impacto financeiro orçamentário. Imprecisão redacional sanável quanto à numeração dos artigos alterados pela constitucionalidade, legalidade, adequação orçamentária e tramitação. Relatório. Vem a análise conjunta destas outras comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento em cumprimento ao artigo 94 do Regimento Interno, o projeto de lei 018/2026, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera os artigos 2º e 4º da Lei Municipal 228/2014 para incluir o cargo de auditor tributário entre os beneficiários da gratificação de produtividade fiscal e de outras providências. Acompanha a matéria mensais 018/2026, de 23 de junho de 2026, na qual o chefe do Executivo esclarece que a Lei Municipal 541/2025 criou o cargo de auditor tributário, já provido mediante concurso público com atribuições de fiscalização, auditoria, constituição de créditos tributários e assessoramento fazendário. A Lei 228/2014, por sua vez, instituiu a gratificação de produtividade fiscal em favor dos servidores do setor de tributos, como incentivo às atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização. O projeto, em seu texto normativo, altera o artigo 3º da Lei 228/2014 para incluir o auditor fiscal no rol de beneficiários e o artigo 4º, parágrafo 1º e 2º, para redefinir o rateio percentual da gratificação, atribuindo-lhe 4%, mantendo os percentuais de 4% ao diretor do Departamento de Tributação, 3% ao coordenador de arrecadação e fiscalização tributária, 2% ao grupo de fiscais de tributos, com efeitos retroativos a 1º de junho de 2026. É o relatório sucinto, passa-se a opinar. Análise e fundamentação jurídica da competência da Comissão de Justiça e Redação, aspecto constitucional, legal e regimental. Compete a esta comissão, nos termos do artigo 64, inciso 1 do Regimento Interno, manifestar sobre o aspecto constitucional, legal, regimental, jurídico e de técnica legislativa de todas as proposições da iniciativa privativa. O projeto versa sobre remuneração de servidor público municipal efetivo, matéria de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A Constituição Federal, em seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, aplicável ao município por força do princípio da simetria constitucional, estabelece que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica e aumento de sua remuneração. No caso vertente, cuida-se de projeto deflagrado pelo próprio prefeito municipal, autoridade constitucionalmente competente, inexistindo, portanto, vício de iniciativa. A Lei Orgânica de Palmirim, em consonância com a Carta Magna, reserva ao chefe do Executivo a prerrogativa de propor leis sobre regime remuneratório dos servidores municipais. Da constitucionalidade material. A proposta não cria cargo novo. Este já foi instituído pela Lei 541/2025 e devidamente provido por concurso público, limitando-se a incluir o ocupante do cargo já existente no rol de beneficiário de gratificação já pré-existentes. Lei 228/2014, e a redefinir o percentual de rateio de verba já orçamentariamente prevista. Trata-se assim de mero ajuste
de composição de beneficiário de instituto remuneratório já positivado, sem inovação substancial do ordenamento jurídico municipal, o que reforça a ausência de vício de inconstitucionalidade material da retroatividade dos efeitos. Quanto à cláusula de retroatividade a 1º de junho de 2026, tal previsão é lista por se tratar de norma que amplia direito remuneratório em benefício do servidor, sem afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou ao ato jurídico perfeito, tampouco configurando enriquecimento sem causa, uma vez que corresponde ao período em que o servidor já se encontrava no efetivo exercício das atribuições de auditor tributário, da técnica legislativa. À luz da Lei Complementar número 95/98, observa-se que a mensagem número 018/2026 refere à alteração dos artigos 2º e 4º da Lei 228/2014, enquanto a ementa do próprio projeto de lei aponta os artigos 3º e 4º. E é este o último número que efetivamente corresponde ao dispositivo alterado no corpo normativo. Artigo 1º do projeto de lei, que modifica o artigo 3º da Lei 228/2014. Trata-se de imprecisão meramente redacional na mensagem de encaminhamento, sem reflexo sobre a validade do articulado, que se apresenta tecnicamente correto, claro e logicamente ordenado. Da competência da Comissão de Finanças e Orçamento, aspectos econômico-financeiro. Compete a esta comissão, nos termos do artigo 64(2) do Regimento Interno, opinar sobre a repercussão financeira e orçamentária das proposições e sua compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, da natureza das despesas. A gratificação por produtividade, por sua concepção original na Lei 228/2014, possui natureza incentivadora e vinculação, ainda que indireta, ao desempenho arrecadatório do setor de tributos, distinguindo-se de simples aumento de vencimento base fixo. A inclusão do auditor tributário no rateio, 4%, redistribui percentual de verba já instituída, sem, a rigor, criar rúbrica orçamentária nova, mas sim redimensionar a repartição dos recursos pré-existentes entre o maior número de beneficiários, da compatibilidade orçamentária presumida. Considerando que a gratificação já é orçamentariamente prevista desde 2014 e que a alteração ora proposta apenas amplia o rol de beneficiário dentro dos mesmos tetos percentual histórico, 13% somados, sem evidência de expansão desproporcional da despesa total com o pessoal, presume-se compatibilidade com os limites do artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, da regularidade quanto à retroatividade financeira. A retroatividade a 1º de junho de 2026 impõe o pagamento de diferenças pretéritas, o que é financeiramente admissível desde que suportado por dotações orçamentárias específicas ou crédito adicional da forma da Lei 4320/64, cabendo à Prefeitura indicar a fonte exata dessas diferenças no momento da execução. Voto do relator e conclusão da comissão. Diante do exposto, considerando que a matéria de competência legislativa do município, a iniciativa pertence corretamente ao chefe do Executivo, o conteúdo está em harmonia com a Constituição Federal, a Lei Orgânica de Palmirim e a Lei Complementar 95/98, ressalvada a pequena imprecisão redacional na mensagem, o voto do relator é pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei número 018 e pela sua adequação orçamentária. As comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, reunidas conjuntamente, nesta data acompanham o voto do relator e opinam por unanimidade pela aprovação do projeto de lei número 018/2026 e Palmirim, 7 de julho de 2026, pela Comissão de Justiça e Redação. José Valderi Dias Dantas, presidente relator, Marcelina Alexandre de Souza Josué, vice-presidente, Walter Brasil Gouveia, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, José Valderi Dias Dantas, presidente relator, Marcelina Alexandre de Souza Josué, membro, e Rosineide Barbosa de Souza, membro. Está aberta a fase de discussão. Algum vereador deseja manifestar-se? Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovada em primeira votação o projeto de lei do Executivo de número 018/2026. Declaro aberta a fase de explicação pessoal. Vereador professor Renato. Boa tarde a todos, nobres colegas vereadores, vereadoras, plateia aqui presente, o povo que nos assiste. Dá graças a Deus por estarmos aqui nessa tarde, nos assiste os trabalhos. Começar dando os parabéns à nossa nobre presidente, a colega Marcelene, companheira de luta,
Parabéns, muita saúde, muita felicidade e muitas conquistas em sua vida. É de longe uma grande companheira que vem, graças a Deus, conseguindo com muito trabalho o seu espaço na política, no universo do município de Palmarim. Que Deus abençoe e que ilumine sempre a sua caminhada. Os parabéns também à nossa colega Rosineide, né, que organizou a cavalgada nesse fim de semana. Cavalgada muito bem organizada, grandiosa, muita participação. Parabéns, vereadora. Um evento grandioso e, graças a Deus, em paz. O Brasil foi que não ajudou, culminando com uma grande festa, né? Mas você fez sua parte. E todos aqueles que fazem cavalgada no município de Palmarim, a gente parabeniza. São eventos que fomentam a economia, geram entretenimento e também alimenta a cultura das cavalgadas, uma cultura tão antiga no país, né? Os nossos sentimentos de pesar pelo falecimento de Joelma, lá no Distrito Felizardo, uma morte precoce. A morte de Joelma, sentida pelo Distrito Felizardo, leva sempre a pensar a necessidade de mais políticas públicas pontuais para, principalmente, as pessoas mais vulneráveis. Embora tenha morrido precocemente e de maneira tão rápida, mas existe um histórico de uma série de políticas públicas necessárias para ela e para tantas outras pessoas vulneráveis que talvez que no processo tivessem sido atendidas, teria evitado essa como tantos outros severinos que acabam padecendo de uma morte tão precoce como essa. Os nossos sentimentos à família, Deus possa lhes confortar. Por fim, convidar a todos, né, os novos colegas vereadores e a população de Palmirim a participar do São João da Associação Casa Olho d'Água, que será realizado nesse sábado, dia 11, na própria associação, a partir das 19 horas. Será um momento de entretenimento à população do Felizardo e do município e também será um momento de festa. Então, que todos possam participar, que seja uma festa grandiosa e abençoada. Um bom fim de semana a todos, que Deus nos abençoe. Vereador Cícero Ferreira. Mais uma vez, senhora presidente, colegas vereadores, todos que estão na escuta dessa reunião, quero dar uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a cada um. Senhora presidente, mais uma vez a gente inicia nossas palavras aqui deixando voto de pesar. Quero deixar voto de pesar à família de seu Sérgio Ribeiro, né? Pai do nosso amigo Roberto da clínica, né? Em nome de sua mãe, a mãe de Roberto, em nome de Roberto, Flavinha, das netas de seu Sérgio, de Célio, que é um filho que mora em Fortaleza. Seu Sérgio deixou uma história aqui, né, Luizinha? Uma história grande. Homem que adotou aqui, nosso município é do município do Baixio, mas veio morar aqui há muito tempo, aqui em Palmirim, e adotou aí no seu coração, onde teve seu filho, né, implantando empreendimento aqui em nosso município, como na área da saúde. E aqui a gente resiste a esse voto de pesar, presidente, viu? Que você possa encaminhar esse voto de pesar a essa família, em nome da sua esposa, em nome do seu filho, em nome dessa família Ribeiro, tanto aqui do nosso município como do município do Baixio. Quero aqui também, como o vereador Renato bem falou, né, em nome da família de Joelma, apenas 28 anos, é uma jovem, que em nome da sua mãe Zefinha, em nome do seu pai Heleno, todos os seus irmãos Mariano, Tiago, Juliana, eu quero aqui também deixar esse voto de pesar essa família. Tivemos lá no seu sepultamento e muita emoção, né? Um dia antes, num sábado, Renato falando com a mãe dela, com o irmão dela, e estava com a notícia muito boa que ia receber a alta, né, do UTI para descer. De repente, teve uma piora e a vereadora Rosineide e não resistiu. E aqui a gente solidariza com toda essa família e com o Distrito Felizardo. Quero aqui parabenizar a cavalgada da vereadora Rosineide, organizada por Rosineide, pelo amigo Zé de Chaga, dizer que a recepção, Rosineide, foi muito boa, né?
Que Deus te abençoe, que o próximo ano, com certeza, Deus te dê força, coragem, que eu sei que não é fácil organizar um evento desse, mas uma coisa que eu prestei muita atenção é a sua família também muito unida, né? As pessoas lhe ajudaram muito e saiu de uma forma muito especial, uma forma muito... Eu vi lá, fiquei até o final lá e vendo lá da forma como você organizou de coração mesmo, né, com a presença do nosso deputado David Raimundão, com a presença do Dr. Raimundo, nosso prefeito, todos os vereadores, amigos, né, teve presente, a população, mas aqui eu quero deixar meus parabéns, uma festa muito bonita, os parabéns mesmo. Quero aqui parabenizar a presidente Marcilene, né, que Deus te abençoe por essa data, com muita saúde e paz, uma mãe de família muito dedicada, na área da sua profissão também, na área da saúde, muito esforçada aqui como parlamentar aqui também do nosso município. Então que Deus te abençoe e continue dessa forma, né, que tem sucesso, e pedindo saúde a Deus para nós cuidar do nosso povo, né, Marcilene? Então, o que eu desejo para você é boa sorte, que Deus te abençoe, com muita bênção e paz. Quero parabenizar aqui também Val, ontem completando o ano. Val que trabalha lá em Alci, que mora lá na fazendinha. Quero deixar aqui meus parabéns para ela. Que Deus dê muita bênção e paz, muita saúde. Também uma guerreira, praticamente, né? Eu vejo a luta dela para criar os filhos, de uma educação, e o que eu quero deixar meus parabéns para ela. Também ontem fui convidado pelo amigo Antocildo para participar do aniversário de sua filha. Águita, está aqui o nome dela. Mandei ali se formar. Ágata Sofia. Ágata Sofia. Mas ontem eu vi ontem o amor que Antocildo tem pelos esses filhos. De uma forma especial, que eu quero parabenizar essa guerreira, essa menina que é Antocildo, passa todo amor para sua filha, para os seus filhos, e aqui eu quero parabenizar de uma forma especial, que Deus dê muita saúde para ela, muita bênção, muita paz, e que siga, né, o exemplo dos pais, que é Antocildo, de uma forma especial. Que Deus te abençoe com muita bênção. Quero aqui também deixar meus parabéns ao nosso deputado David Raimundão, né, completando um ano hoje também. Que Deus abençoe nessa luta, nessa carreira, que ele sempre com essa simplicidade, sempre humilde, mas sempre fazendo pela população do nosso Ceará, do nosso Cariri, juntamente com seu pai, Dr. Raimundo. Eu quero aqui deixar meus parabéns, com muita bênção, Davi. Que Deus ilumine mais uma vez nessa caminhada, que nosso Ceará só tem a ganhar, e que Deus te dê muita saúde e paz. A gente fica feliz, com muita bênção. E aqui, falando aqui, né, da Copa do Mundo, onde já falaram aqui, mas de coração mesmo. Quem assistiu as Copas que o Brasil foi campeão, não tem sentido de uma forma quando você vê os jogadores jogando hoje. Então, é uma decepção, é de uma forma muito que a gente que faz esporte, a gente vendo as outras seleções que era bem abaixo do nosso país, jogando com raça, jogando com vontade de ganhar, de levar, né, seu país aí, levar aí o nosso país aí em primeiro lugar em todos os tempos. Quando participamos na última Copa, foi 2002, onde nós tivemos o Ronaldo Fenômeno, onde teve aquela contusão, voltou daquela contusão para dar a Copa para a gente. Mas nós precisamos virar esse jogo aí, o jogador jogar com amor à nação, não com amor a outra situação, mas precisamos melhorar muito, porque eu tenho certeza que nós passamos ali praticamente quase 6 minutos
sem pegar na bola, assistindo outro time jogar. É falta de vergonha, vereadora Rosineide. Então, nós temos que melhorar muito. Muito mesmo, viu? Porque a gente torce, eu vejo as crianças, eu vejo todo mundo ali de uma forma se acabando mesmo de torcer para nós assistir uma apresentação daquela da nossa seleção. Então aqui eu digo de coração que precisa melhorar muito e mudar muito essa situação aí para ver se nós conseguimos esse ex aí, que tá difícil, viu? Mas vamos pedir a Deus que dê certo, mas que mude essa situação, que os jogadores joguem com mais vontade e com mais amor a nossa nação, nosso Brasil, que volte, né, a ser campeão novamente. Então, senhora presidente, mais uma vez aqui a gente agradece e pede orações a todos que estão precisando. Muito obrigado. E uma boa tarde a todos. Vereador Francisco José. Boa tarde, senhora presidente. Inicio minhas palavras lhe parabenizando com muita paz, saúde, tudo de bom. Continue sendo essa exemplo de filha cuidadosa de seus pais, sua família, um excelente dona de casa, um excelente profissional na área da saúde. Que Deus proteja, guarde e ilumine. Senhora presidente, também quero aqui deixar solidariedade ao pai do nosso amigo Dr. Roberto pelo falecimento do seu pai, né? Que Deus conforte e dê força a todos os familiares. Gostaria também de parabenizar a amiga e colega Rosineide pelo evento no último domingo, lá na sua residência, no sítio Serrote, uma maravilha, onde lá nos confraternizando, recebendo os amigos, e a todos que lá estiveram presentes nessa cavalgada onde acontece, tem movimento, gera renda, gera emprego, como assim citou o nosso companheiro Renato. Tivemos o privilégio de parar em frente à casa do nosso amigo Tico Vaqueiro, fazendo uma homenagem, fizemos uma oração ao seu filho, que está muito decadente na área da saúde, está passando por um momento muito difícil. Que Deus conforte também o nosso amigo Tico Vaqueiro. Paramos em frente também à casa da nobre colega Michele, onde sua mãe também se emocionou bastante, o seu pai. Fizemos uma homenagem também ao seu irmão. Então é isso aí que a cavalgada une, faz, para que o município todos unidos. Estava lá os amigos confraternizando, e parabenizar também a recepção lá do nosso amigo Zé de Chaga, onde junto com sua família serviu o almoço aos vaqueiros. Gostaria também de agradecer o amigo Ananias, que nos prestigiou com um almoço maravilhoso lá no seu caminhão, né, Rosineide? Um baião, galinha, peixe, e a família lá, as crianças, todo mundo comeu. Então, Ananias, obrigado pela recepção no seu caminhão, foi muito bom. E lembrar também do circuito de vaquejada que vai ter agora, nesse sábado, né? Parabenizar aí os envolvidos nesse circuito também, que é outro evento na luta do gado, do cavalo, que gera renda para o município. Os comerciantes aí vendem, bota, espora o que é de equipamento para os animais, movimenta toda a cidade também. Parabenizar Rafael, Salomão, que está envolvido nesse evento aí que vai haver sábado. E também parabenizar o nosso amigo e deputado David Raimundão pelo seu aniversário hoje. Também que Deus possa dar saúde, paz, força para enfrentar essa jornada que não é fácil. Satisfeito, senhora presidente. Vereadora Rosineide. Boa tarde a todos. Inicio minhas palavras levando, né, os meus sentimentos e pesar em nome da família do senhor Sérgio Baia, né, em nome da sua esposa, do seu filho Roberto, profissional muito bom, que inclusive quando eu fiz a cirurgia, foi ele o fisioterapeuta, né, que cuidou de mim, a família de Joelma, lá de Felizardo, e da senhora Terezinha, conhecida por TT, que ali
tida como tia de Deiva, né? Que praticamente criou ali os sobrinhos e os filhos dos sobrinhos. Abraço aqui a plateia, em nome do amigo Rogério, todos, né, os colegas vereadores, servidores desta casa. Também gostaria de parabenizar a presidente, né, Marcilene, que hoje faz aniversário. Desejar a você, colega, muita paz, muita saúde, muita sabedoria, muito discernimento, né? Que Deus abençoe você com muita fé, com muita força, porque não é fácil, né? Porque a gente tem que cuidar dos nossos, né? E do povo que nos foi dado essa confiança. Então, que Deus te abençoe com muita paz e muita saúde. Também gostaria de parabenizar a amiga Marisa Moreira, que hoje faz aniversário, né? Que trabalhou e ainda trabalha lá na escola Dom Francisco de Assis Pires, mas quando eu estava diretora daquela escola, Marisa já trabalhava lá como secretária. Então, Marisa, parabéns, muita paz e muita saúde. E também parabenizo o nosso, né, deputado David Raimundão, que hoje também faz aniversário, e desejo ao mesmo muita paz, muita saúde, muita sabedoria, e que Deus, né, o proteja e que continue, né, trabalhando para bem servir ao povo cearense e palmeirense também. Gostaria também de agradecer a todos que, de forma direta ou indireta, colaboraram para a realização da cavalgada lá do Cid Serrote. Aos colegas vereadores, ao senhor prefeito, aos amigos que colaboraram, que estiveram presentes, aqueles que doaram brindes, né? E na hora também apareceram até algumas pessoas que fizeram a doação para fazer o sorteio. Foi um momento de confraternização, com os nossos amigos, com o povo, não só de Palmirim, mas também aqui da região. Realmente foi feito de coração, muito trabalho, muito cansativo, mas que, na verdade, dá um prazer no final, né, enorme. Muitos amigos nossos não puderam comparecer, como o doutor Luizinho, porque tinha um compromisso, né, da igreja, a vereadora Marcilene e muitas outras pessoas. O colega Valderi adoeceu, né, não pôde estar presente, mas colaborou conosco. Gostaria, a vereadora Michele, a gente sabe que por motivo de força maior, a gente entende demais, né? Demais, mas gostaria aqui também de agradecer a presença do vereador Jacaré, do vereador Silvio, do vereador Renato, do vereador Pequeno, que estiveram lá, e a todos, né, que participaram de forma brilhante do nosso grande e tão querido evento. E como o Pequeno falou, nós sabemos, né, que Tico Vaqueiro já diz, né, conhecido como Tico Vaqueiro, a gente sabe que, infelizmente, né, a situação, né, da saúde que se encontra o seu filho, né, então a gente pensou em dar uma parada, fazer uma parada lá para homenageá-lo, agradecer ao nosso querido Padre Gonçalves, que também houve uma parada lá e ele, deu uma bênção aos nossos vaqueiros. Foi feita a parada lá em frente à casa, né, da vereadora Michele, e lá em frente à casa do ex-vereador Mirim, né, porque o filho dele também era uma pessoa que sempre participava das cavalgadas, e depois o percurso encerrou lá no amigo Zé de Chaga. Então, agradeço ao amigo Zé de Chaga, agradeço a Neto, meu cunhado, como eu disse lá, foi o meu braço forte, foi o meu braço direito, ao neto Baltazar,
ao Alain e à minha família e amigos, que 4h30 da manhã nós estávamos lá, para 7h30, 8h já está com tudo pronto, e graças a Deus, né, servir, receber e abraçar os nossos amigos, o nosso povo. Então, eu só tenho a agradecer, e agora, nesse final de semana, né, a vaquejada aqui no parque, né, que a gente chama, conhecido como Parque Chico Barbosa, e no último domingo desse mês, não é pequeno, é a cavalgada do colega e amigo pequeno. E também, como o vereador Jacaré falou, né? E no final, no domingo, a gente torcia, logicamente, nós enquanto brasileiros, lógico que nós torcemos. Embora nós não confiássemos tanto que nós chegaríamos à final. Porque, infelizmente, nas últimas Copas, o Brasil só tem nos decepcionado. Muitas vezes eles ficam assistindo, né, a outra seleção jogar, e domingo não foi diferente. Não é que a Noruega jogou tão bem, que não jogou. Foi o Brasil que simplesmente assistiu. E nós assistimos aquela vergonha, porque você observou ali, Cabo Verde, participando pela primeira vez, que muitos nem são profissionais. O goleiro é eletricista, né? E o jogo que aquela seleção fez, com raça, com força, com coragem. A Argentina ontem perdendo por 2-0, faltando 11 minutos, empata e ainda nos acréscimos faz mais um gol e ganha ali, embora tenha uma série de situações ali, né, que tenha, né, acontecido pênalti. Infelizmente, nessa Copa está acontecendo umas coisas, de certa forma, vergonhosas, imorais. Não sei se é porque está acontecendo nos Estados Unidos, porque lá houve até a seleção dos Estados Unidos, um jogador que recebeu um cartão vermelho, o presidente, né, o Trump, teve lá uma conversa com o presidente da FIFA, fizeram lá uma reunião, o cara jogou, mas foi bom porque no jogo eles levaram uma lapada de 4-0, se eu não me engano, da Suécia, né? E acabou saindo. Acho que ele teve vontade de anular o jogo, mas aí ele também aí já estava demais. Colômbia. Contra a Colômbia foi um show contra a Suíça. Só perdeu nos pênaltis. Foi um jogo, quer dizer, se a gente comparar Colômbia, eu gosto de jogo, viu? Sou flamenguista, e quando o Brasil está jogando, e a Colômbia, se a gente for comparar o jogo o Brasil, a seleção brasileira com a seleção colombiana, quer dizer, não dá para a gente comparar, mas também não dá para a gente comparar o jogo da seleção da Colômbia no Brasil, porque o Brasil inferior. E nós sabemos que a grande maioria também jogam em times, né, europeus, não se explica. Aí traz um treinador da Itália, europeu, e assistindo hoje ao jornal, diz que o Brasil fez a pior campanha nos últimos 60 anos. Quer dizer, é uma vergonha. Enquanto não acabar com essa história de não sei de quê, de promoção, não sei de quê, de dinheiro, de isso, daquilo, e não criar vergonha na cara e não jogar por amor a camisa, né, ao seu país, não adianta. Então, nós temos agora, para as quartas de finais, 8 equipes, 6 europeias, uma sul-americana, que é a Argentina, que está dando enlapada, corre o risco de ser bicampeã agora, né? Que é a maior rivalidade aqui na América do Sul, e uma africana, que é Marrocos. Quer dizer, o Brasil, que é conhecido como o país do futebol, o país do não sei o quê, está deixando muito a desejar. Aliás, está nos deixando envergonhados. Então, triste, lamentável, porque simplesmente não jogaram. Porque se tivesse jogado, a gente sentiria o quê? Né? O que a Argentina está sentindo, o que os colombianos, que Cabo Verde está sentindo. Quer dizer, orgulho. Lutou, mas sem lutar, sem fazer nada, pelo amor de Deus, é uma vergonha, lamentável. Então, boa tarde, um abraço e até quarta-feira. Vereador Dr. Valderi.
Presidente, só enquanto o colega chega até a tribuna, só aqui para parabenizar a colega vereadora Rosineide pela organização da sua cavalgada, juntamente com o amigo Zé Chagas. Se fizemos lá presente, eu acho que eu deveria ter repensado em ter ido a cavalo, que eu tô dolorido até agora. Não sei se vai dar pra ir pra um amigo pequeno, pelo menos prestigiar, mas a cavalo foi sofrido. Pois é, mas a cavalo, até agora a gente tá lembrando dessa cavalgada. E parabenizar a colega Marcilene, presidente, pelo seu aniversário, pelas conduções que você tem à frente desta casa, por sempre ponderar muito as coisas, viu? Desejo muitos anos de vida, muita felicidade, muita prosperidade nos anos vindouros. Satisfeito. Senhora presidente, senhoras e senhores colegas vereadores e vereadoras, plateia aqui presente, doutor Marcos com seus filhos, a família toda, Rogério, nosso amigo, servidores dessa casa, assessor jurídico doutor Luizinho, população que nos assiste através das redes sociais, dizer da alegria, da satisfação de estarmos mais uma vez aqui nos exercícios dos trabalhos. Eu ia começar, senhora presidente, parabenizando Vossa Excelência pelo seu aniversário, mas eu não vou não. Eu vou começar parabenizando a vereadora Rosineide pela análise técnica futebolística dela, viu? É entendida, né? Foi. De início, para parabenizar, né, a colega vereadora, nossa presidente, a vereadora Marcilene, a mulher aguerrida, exemplo de dona de casa, exemplo de estudante, né, de representante do Poder Legislativo, né, de mãe e todos os atributos que, né, doutor Marcos, uma mulher possa ter, a gente percebe e era o que eu e o vereador Walter comentávamos ali nesse instante. Marcilene está com a voz rouca, eu digo é cansado por causa da luta, meu filho, ela tem que se virar em 30. Eu é casa, é política, é estudante, então assim, se é difícil para nós, quanto mais para as... E ainda tem a questão familiar, né? Que é a mãe, né, doutor Marcos? Por mais pais que nós sejamos, mas não tem nem comparação o zelo, o cuidado e a atenção das mães. E ainda tem Marquinhos para dar trabalho, né? Então o negócio é sério. Parabenizar também aqui de igual modo nossa amiga Viviane, né? Viviane que é casada com Maurício, Jacaré. Viviane completando hoje, que Deus a abençoe, fortaleça, lhe conceda muitos anos de vida, né? E também, por último, mas não menos importante, também o nosso deputado David Raimundão, completando um ano hoje. Dizer que Deus o abençoe, continue o qualificando, o capacitando, né? Liguei para ele e disse, estou ligando só para lhe desejar feliz aniversário, deputado, né? E que você cada vez mais continue servindo ao povo cearense, né? Então que Deus os conceda, principalmente quem tem a vida pública, como a nossa presidente, como o deputado Davi, tem a vida pública, que quem exerce o mundo público como nós exercemos, ele não cuida só de si, né? Cuida dele, mas também cuida de uma grande família, né? Cada um com suas peculiaridades. Também parabenizar a vereadora Rosineide, né, pela belíssima cavalgada, né? Não pude ir, como ela mesma falou, estava... Esse tempo muda muito, a gente tem problemas asmáticos, que infelizmente é uma realidade, mas fiquei muito feliz, vi a vereadora muito ativa, estava lá em casa na fazendinha, quando ela passou, ela deu um pulo aqui, como daqui ali, perto da parede no carro, mas eu digo, mas rapaz, a Rosineide tá forte, viu? Então, que ela também possa nos ensinar, né, Jacaré, e possa nos explicar como é essa motivação de cada vez mais trabalhar pelo povo, né? Trabalhar pelo povo do município, e é isso que eu acredito seja isso que lhe dá vitalidade, né, Rosineide, né? E para servir a população. E parabéns pelo belíssimo evento, um evento muito animado, né? Com uma grande quantidade de pessoas, de animais, então parabéns pelo belíssimo evento. Gostaria também aqui de me solidarizar, como o vereador Jacaré falou, a vereadora Rosineide, né, com o falecimento do pai do nosso amigo Dr. Roberto, né, seu Sérgio Baia, ou Sérgio Ribeiro, como era conhecido, pessoa que a gente já conhece há muito tempo, né, inclusive quando eu era conselheiro tutelar, uma criança que quem adotou foi uns parentes deles que moravam lá em São Paulo, então assim, uma pessoa muito cheia de vida, muito animada, né, então que Deus fortaleça o coração da família. A gente esteve lá logo quando o corpo chegou, e com certeza é uma tristeza inabalável, né?
mas que Deus continue dando força, fortalecendo o coração da esposa, dos filhos, dos netos, né, de Flavinha, da Nora, né? Que Deus dê forças para conseguir superar esse momento difícil, que não tem como superar, mas que Deus possa ir dando conforto para que a dor e a saudade possam ir se transformando nos momentos bons que viveram aqui na Terra, né? Parabenizar também, vereador Jacaré, gostaria de parabenizar também o nosso secretário de Transporte, Felipe Valentim, e também o nosso secretário de Infraestrutura, Aquiles, né? A gente sabe que são duas pastas muito difíceis, muito complexas. Acredito eu, se um dia eu tiver a oportunidade de ser secretário, vereador Jacaré, essa é uma das poucas secretarias que eu digo que não queria, porque é uma demanda muito grande, juntamente com a Secretaria de Saúde, em tempo real, né, como eu gosto de dizer, é uma demanda muito grande e muitos problemas para serem resolvidos. Então, parabenizar por todos, são dois secretários muito prudentes, muito serenos, né, com um bom trato com as pessoas, que isso é importante, né? Então, parabenizar por todo o desempenho. A gente sabe das limitações estruturais, que é natural, mas que Deus continue os fortalecendo, os capacitando e dando essa serenidade necessária para a resolutividade dos problemas cotidianos. Gostaria também, vereador Renato, de parabenizar aqui, estive conversando esses dias com o doutor Felipe, delegado do nosso município, parabenizar porque ele disse que agora, dia 30 de julho, Ipaumirim completa 4 anos que não há registro de nenhum homicídio, né? E isso é importante porque a gente tem essa sensação de segurança, de tranquilidade, de paz, apesar de já termos outros problemas, problemas esses que são oriundos de cidades grandes, mas que, apesar do nosso município muito pequeno, mas a gente vê um sistema de segurança pública muito atuante no nosso município. Então, em nome do doutor Felipe, eu parabenizo todos os policiais, civis e militares do nosso município, e que cada vez mais a gente possa ter essa segurança, que crimes como homicídio e outros que realmente causam um impacto social muito grande possam ocorrerem ou não ocorrerem, ou se ocorrerem esporadicamente, para que a gente possa continuar nessa cidade que a gente ama, né? E também parabenizar aqui, hoje a tarde é só de parabéns, parabenizar aqui também a Igreja Assembleia de Deus do Distrito Felizardo, Templo Central do Distrito Felizardo, que nesse próximo final de semana, através da direção do pastor César e também da sua esposa, eles irão promover a 2ª edição da EBF 2026, que é a Escola Bíblica de Férias, né? Aonde já tem, desde o início de julho, mas podendo aumentar a quantidade de alunos, tem mais de 160 alunos inscritos para participar de 3 dias. Um será no Distrito Canaúna, outro dia será no Distrito Felizardo e outro será lá no Sítio Tanques, né? Que vão trazer a palavra, vão trazer brincadeiras, merenda, almoço, para essas crianças, para que elas possam, nesse momento de férias, ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né, de participar, de interagir, de se conviver socialmente. Isso é importante em momentos difíceis como a igreja é a Assembleia de Deus Templo Central, só que do Distrito Felizardo, lá do pastor César. Pastor César, que inicia dia 11. Dia 10. 10, 11 e 12. Sexta, sábado e domingo. Isso. A partir das 7h30 da manhã. Dia 10, se eu não estou enganado, é no Distrito de Canaúna, 11 Felizardo e 11 Tanques, né? Então vai ter um trabalho social, e é isso que a gente espera, né? Que não só as igrejas evangélicas, mas a igreja católica, as representatividades sociais possam fazer cada vez mais, que é envolver os jovens, né? Para participarem de atividades pedagógicas, religiosas, esportivas, para que possa tirar o jovem da rua, porque se plantando agora, a gente com certeza colherá bons frutos. Então, que Deus os abençoe e continue abençoando esse projeto, né, que a gente participa, né, vereador Jacaré? Jacaré também é um dos patrocinadores, eu vi lá, Renato, vereador Renato. Então, que continue fortalecendo e parabenizando. E por último, para concluir, senhora presidente, tem 1 ano e 6 meses, doutor José Adel Trigueiro Júnior, que eu falo nessa tribuna, e toda vida eu anoto ali e passo pelo sentido e não falo. Só para deixar uns parabéns também para minha mãe. Eu vi a mãe da vereadora ali e lembrei,
Dona Piedade, né, tem pouco menos de 20 dias que fez 2 procedimentos cirúrgicos e está lá, mas é um baluarte, uma baraúna, né, já foi 3 vezes, voltou para Fortaleza e vai, tira dreno e olha ponto, mas está lá firme e forte. Então que ela continue sendo essa guerreira, essa mulher exemplar, apesar das limitações de estudo, de tempo, de tudo, mas que contribuiu muito na minha vida e ainda hoje é um referencial e como diz o vereador Renato, né, teve paciência por até hoje ter me aturado. Então que Deus continue iluminando ela, iluminando toda a nossa família, minha esposa, minhas 2 filhas também, que têm contribuído muito comigo, não só na vida pessoal, mas também na vida pública. E dizer que estamos aqui cada vez mais lutando pelos interesses das pessoas do nosso município, pela coletividade. Dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então reitero os parabéns, os feliz aniversário para a nossa presidente, dizer que Deus a abençoe e com certeza, na visão que eu estou tendo aqui, presidente, Vossa Excelência já recebeu um dos melhores presentes que alguém poderia receber, que é uma família tão linda e maravilhosa e que gosta tanto de você. Meu boa tarde e muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu me inscrevi, mas a vereadora me permitiu aqui um espaço. Meu microfone não estava funcionando, mas vamos aqui na plenária. Eu só quero parabenizar, primeiramente, deixar o meu sentimento de pesar a todos os familiares que perderam seus entes queridos. Só Deus para confortar o coração de todos. Né? Estou passando pela mesma situação e não é fácil, mas temos que ter fé. Né? E eu quero parabenizar novamente a presidente da Câmara, a vereadora Marcilene, né, que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muita felicidade, que você continue sendo essa pessoa humilde, essa pessoa que acolhe, essa pessoa que não exclui ninguém, e uma boa vereadora, né, que é dedicada, esforçada, a família aqui presente, né, eu quero lhe desejar tudo de bom na sua vida. Quero parabenizar também o nosso deputado David Raimundão, né, obrigada pela visita, domingo esteve lá em casa, estava na missa, não cheguei a tempo de encontrá-lo, mas quero aqui reafirmar o meu compromisso, que vai dar tudo certo na sua caminhada. E, se Deus quiser, estaremos aí comemorando a sua vitória. Quero parabenizar a vereadora Rosineide pela cavalgada. Né? Não estive presente, ela sabe o motivo, né? Mas Deus vai me dar forças para continuar a minha caminhada. E quero agradecer pela homenagem feita a meu irmão em frente à minha casa, domingo. Agradecer a todos que participaram dessa homenagem. Agradecer a Zé de Chaga também, um amigo que mãe não queria nem aceitar, né? E ele conversou com ela e tudo. E assim, a gente só tem a agradecer. Não é que a gente não queria a homenagem, é porque assim, dói bastante, né? Então, assim, ela se emocionou muito, chorou bastante. Mas, em nome da minha família, eu quero agradecer a todos. Tá? É só essas minhas palavras no momento. Muito obrigada a todos. Boa tarde, colegas vereadores, a mídia que nos assiste, a plenária aqui presente. Quero aqui, né, saudar em nome da minha família, dos meus filhos, do meu esposo, da minha irmã, da minha mãe, que está aqui hoje, me dando, né, nos dando esse privilégio de estar para a plenária hoje. Saudar aqui o nosso amigo João Trigueiro, né, o nosso assessor, todos os funcionários dessa casa, o amigo Rogério e todos que nos assistem. Quero também aqui iniciar minhas palavras, né, deixando voto de pesar aos familiares que perderam seus entes queridos, como ao amigo Roberto, né, pela a morte de seu Sérgio Baia. Que Deus conforte o coração de todos os familiares, da amiga Flavinha, da sua esposa, da família também da jovem Joelma, né, lá do Felizardo, que partiu tão nova. Que Deus conforte o coração dos familiares e de todos que perderam os seus entes queridos. Quero também hoje parabenizar, né, a nossa amiga Marisa, que hoje também está de idade nova. Amanhã, nosso
amigo Luizinho, né, nosso assessor jurídico também, estará de idade nova, então já quero aqui parabenizá-lo, né? Quero parabenizar também o Davi e a todos que completaram o ano, né? Estão de idade nova aí nessa semana que passou e as que vão vir. Quero agradecer, né? A palavra hoje é de gratidão. Gratidão a Deus, né? Por estar aqui nesse momento, comemorando, né? Os meus 44 anos, né? Muito bem vividos, graças a Deus. Agradecer a Deus por ter me dado uma família maravilhosa, né? Sou grata a Jesus. Todo o tempo que agradecer a Deus é pouco, porque minha gratidão é muito grande. Então, agradecer a Deus por hoje estar aqui, né, comemorando e contando a vitória do meu pai, por o que a gente passou, por o pai estar bem hoje, bem recuperado. Graças a Deus, uma grande vitória também na nossa vida. Então, Deus só tem nos dado glória e é motivo de muita gratidão e de muita bênção. Agradecer pelos amigos que aqui a gente construiu, pelas amizades verdadeiras, maravilhosas. Aqui considero todos vocês, né, como uma família. E a todos que me parabenizaram, que deixaram mensagem, que ligaram. Então, a palavra é só gratidão. Muita gratidão a Deus, muita gratidão a todos que me parabenizaram, que me homenagearam e que me desejam tudo de bom. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe, né, cada um. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária do primeiro período legislativo de 8 de julho de 2026 e convoco os demais vereadores a participarem da 24ª sessão no dia 15/7/2026. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino municipal. Salve alegre cidade querida, que Pompeias em nosso legão. Tens a fé, tens o amor, tens a vida, tu perdão do teu povo cristão. Sob os raios de sol fecundante, germinando em terreno feraz, que o teu belo pendão se levante, como insígnia de amor e de paz. Junto a diga e pequena lagoa, e Palmirindo nasceste a sorrir. E este lago de Liva tão boa, deu-te o nome de dor teu porvir. Os invernos na sua clemência dão de parte do seu cabedal. Pelos rios, serrote e pendência, és banhada na guarda invernal. Município que orgulha tua gente, pelo teu conhecer o valor. No passado e também no presente, és extremo e batalhador. Junto a antiga e pequena lagoa, e Palmirindo nasceste a sorrir. Este lago de Liva tão boa, deu-te o nome de dor teu porvir. O progresso da terra perdura, que engrandece o nosso país. O comércio e na agricultura, o teu povo trabalha feliz. És luzeiro de um sol sempre novo, que te faz florescente loção. Onde quer que esteja o teu povo, tem teu nome no seu coração. Junto a antiga e pequena lagoa, e Palmirindo nasceste a sorrir. E este lago de Liva tão boa, deu-te o nome de dor teu porvir.